Hello, my friends. Welcome to the first grade. É muito bom vê-los, ok? É muito bom estarmos juntos. Let's start our class. Você vai ver uma gramática comigo que eu tenho certeza que vocês vão se lembrar dela com rapidez, sem problema algum. Isto aqui é uma apresentação do seu livro, mas de qualquer forma eu tenho certeza que você vai se lembrar, porque foram conteúdos aprendidos no ensino fundamental. Então você vai se lembrar com exatidão. E se você tiver alguma dúvida, ela vai ser sanada agora. Verbos regulares, regular verbs. Os verbos regulares. Você sabe que os verbos irregulares, eles não precisam, eles não possuem nenhuma regra dessa. Eles devem ser memorizados, os verbos irregulares. Os modais auxiliares, você já os conheceu também. Então agora nós vamos rever as regras de formação dos verbos regulares, ok? Eu os coloquei todos ao quadro. To love, love. Verbos terminados em E. Você aproveita o E que já existe e coloca apenas o D. Porque nós sabemos que verbos regulares são aqueles que possuem o passado e o particípio passado formados em ED. Olha o to plan. To plan no infinitivo, plan no presente, ele está na regra do CVC. Consoante, vogal, consoante. Dobra-se a consoante final antes do acréscimo do ED. Por que eu dobrei o pleno? Porque ele é monossilábico na regra do CVC. To open. O open, você viu que ele está na regra do CVC, mas ele não dobra a consoante final. Por quê? Porque ele não possui sílaba final tônica. Eu não digo open, eu digo open. E o pleno? O pleno é monossilábico, então ele tem sílaba final tônica. Agora o open, ele não tem sílaba final tônica, então ele não pode ter a última consoante dobrada. Você acrescenta apenas ED no final. Agora permit. O permit está na regra do CVC e possui sílaba final tônica. Então você dobra novamente a consoante final antes do acréscimo do ED. Agora nós temos as duas regras do Y. Y acompanhado de vogal, de vowel, e Y acompanhado de consonante. Elas têm formações diferentes. Y acompanhado de vogal segue a regra geral, leva apenas ED no passado. Y acompanhado de consoante, troca-se o Y por I e acrescenta ED no passado. Você só pode trocar o Y por I quando esse Y vier acompanhado de consoante. Então, essas são as regras de formação dos verbos regulares. Os modais não seguem essas regras e os irregulares também não. Ambos precisam ser memorizados. Essas regras só servem para verbos regulares. Do outro lado, nós temos pronunciation. Nós sabemos que os verbos regulares, eu ainda estou falando dos verbos regulares, eles possuem 3 tipos de pronúncia. Pronúncia do quê?
pronúncia do ED final. Pronúncia do ED final. Essa pronúncia aqui que fica diferente. Esse ED, ele pode ter o som de ID, ele pode ter o som de T e ele pode simplesmente ter o som de D. Quando os verbos forem terminados em T e D, você lê esse ED com som de ID. Quando os verbos terminarem em PK, CH, SH, SSS, X e CE, esse ED final tem que ser lido com som de T. E todos os outros sons restantes pertencem ao som de D. Então eu coloquei aqui alguns verbos para a gente poder praticar essa pronúncia do ED final dos verbos regulares. To want, verbo terminado em T. Então aqui você lê wanted. Wanted. To race, CE. Então esse raced tem que ter o som de T. Raced. To call. O call, sons restantes, então ele tem que ter som de D. Você lê called. Você lê called. To add, verbo terminado em D, então você lê added. Ele precisa ter o som de ID. To watch, verbo terminado em CH. Então, o passado fica sendo watched. Ele precisa... Sorry, my friend. Eu fui falando e escrevendo aquilo que eu falei. Watched. Ele tem que ter simplesmente o som de T. To cry. O cry tá aqui no Y, ó. Acompanhado de consoante. Troca-se o Y por I e acrescenta ED. E ele está nos sons restantes. Então ele tem apenas o som de D. Cried. E o work? O work, olha o K. Ele tem o som de K. Portanto, worked. Worked. E assim nós vimos tudo que se referia a verbos regulares. Suas regras de formação e suas regras de pronúncia. My friends, aqui está a sua tarefa de casa. Quero dizer a vocês que eu tive um problema físico e, portanto, eu não posso ficar sentada demais e nem de pé demais. Então, eu não pude fazer as atividades do AVA. Não procure as atividades porque elas não foram colocadas no AVA. Eu quero substituir as atividades do AVA pelo seu homework. Eu quero que você faça activities from the page 8, 9, 10 and 11. Ok? Não vá à procura das atividades porque elas não foram colocadas no AVA. My friends, that's all. I will come back next week. Eu volto na próxima semana e volto com todas as atividades, inclusive com as lives, ok? As lives começaram na outra semana. God bless you and your family. Bye bye, my dear friends. Bye bye.